Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Os Sete Assassinos, história do Tex, publicada originalmente no número 72 da Tex Gold e escrita pelo Bozelli, desenhada pelo Marcello, uma grande dupla aí da história do Tex, uma grande dupla de criadores. E eu quero agradecer de maneira especial ao meu par de Moacir Zanchetti, que me enviou essa revista, que é uma das preferidas dele do Tex e que se tornou uma das minhas preferidas também. Durante o vídeo eu vou detalhar. Aproveito também o vídeo para agradecer aos pardes Kleber Pinheiro, vulgo Carpabinho, e Murilo Leandro Leite, que também me enviaram materiais do Tex que em breve serão lidos e comentados. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos à história aqui. Vamos aos Sete Assassinos. Essa história ela é continuação de uma outra, que também foi publicada na Tex Ouro, que é essa daqui, ó. O Passado de Kit Carson. Saiu no número 45 da Tex Ouro. Né? Vários elementos que estão sendo desenvolvidos aqui apareceram aqui. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque as histórias do Tex elas não costumam ter um peso cronológico muito grande. Na verdade, parece que cada história é relativamente autossuficiente. Tex vive num eterno presente. Dito isso, dos escritores que eu já li do personagem, o Bozelli é o mais cronológico deles. Eu tenho insistido nisso aqui no canal, que o Bozelli é o mais cronológico dos escritores do Tex. Não só com frequência ele traz personagens e eventos do passado do personagem para histórias de hoje, como também começando com o passado de Kit Carson, ele criou uma espécie de epopeia, de saga que tem cronologia. E o Bando dos Assassinos, né, os Sete Assassinos, perdão, é o segundo ato dessa saga. Vamos lá. Nessa história aqui, os Sete Assassinos, os pardes vão enfrentar um grupo de vilões que possui condições de fazer frente a eles, né, de enfrentá-los de igual para igual. Quem são esses vilões? O primeiro deles é o Jack Thunder, que é o líder do grupo, que ele chama de família, é esse que está aqui na capa. O Jack Thunder é cego e, ao mesmo tempo, é um atirador, é um exímio atirador. Além dele, né, o grupo é composto pelo Jeremy Monk, que é um ex-professor muito astuto, que possui, assim, ele é um corcunda, né, e ele utiliza uma metralhadora na sua cela. Além do Jeremy Monk, temos o Hammer, que é um negro colossal, gigante, assim, que usa um martelo como arma. Temos o Firewolf, que é um índio maníaco por fogo, né, um incendiário. O Sem Cara, que é um assassino com o rosto coberto, que não fala e que dá a entender que por trás daquele pano que encobre o rosto dele é totalmente desfigurado. O Lizard, que possui cães treinados para matar. E o Kid Rodello, que é um jovem assassino que tem o rosto angelical e o coração demoníaco. Aqui é uma página onde aparece o Jack Thunder. Deixa eu mostrar. Essa sequência aqui vai introduzir o grupo. Tá aqui o Kid Rodello, ele vai ser convidado a entrar para o grupo. E deixa eu mostrar as páginas seguintes que os outros personagens vão aparecer. Esse grupo de vilões, ele é extremamente cruel. Tá aqui o grupo aparecendo. É assim, ele gosta de fazer, esse grupo faz massacres, se compraz na crueldade e esse grupo vai cruzar o caminho do Tex, do Kit Carson, do Kit Wheeler e do Jack Tigre por causa do ouro do Bando dos Inocentes. O Bando dos Inocentes era um grupo de cidadãos, cada um desempenhava a sua função, e eles colaboravam, faziam uma rede para roubo de ouro. Né? Eles se comunicavam através de anúncios nos jornais e eles eram liderados pelo rei Clemens, que era o xerife da cidade e um amigo do Kit Carson. Tudo isso aparece nessa história aqui, o passado de Kit Carson. Com a derrota do Bando dos Inocentes, o Clemens fugiu e ficou com ouro, mas parte do ouro ficou numa mina. Então, ficou lá escondido, soterrado. E, ao fim e ao cabo, quem herda esse ouro é a Lena Parker e a sua filha Donna. Porque a Lena, ela casou com o Ray Clemens e o Ray estava lá na mina tentando resgatar aquele dinheiro, isso no passado de Kit Carson. E
parte do bando dos inocentes volta com raiva dele, porque julga que foi traído por ele, e ao mesmo tempo desejando conseguir o ouro para eles, né? Então assim, isso dá o conflito, né? Mas quem fica com dinheiro ao final de tudo são essas duas moças, né? Mãe e filho. Deixa eu mostrar as duas para vocês. Elas aparecem nessa história. Aqui está a Donna, junto com o Kit Wheeler, filho do Tex, e a Lena está na outra página, próxima ao Tex, tá ao lado do Tex, a Lena. Bom, dito isso, vamos assim, aprofundar um pouquinho mais nessa história. Né? No passado de Kit Carson, não é dito, mas é insinuado que, na verdade, a Donna não seria filha do Ray Clemons, mas seria filha do Kit Carson. E aqui isso é exacerbado. Nunca é dito, mas é insinuado com muito mais intensidade. Assim, com muito mais intensidade. Né? Então, o Carson a trata como afilhada, mas na verdade tudo dá a entender que ela é a filha dele. E o seguinte, né? O confronto entre os Pardes e os Sete Assassinos, a família do Jack Thunder, só vai ocorrer no fim da história. Inicialmente nós somos apresentados aqui, no primeiro ato, na primeira parte da história, a crueldade desses vilões, que se deleitam em fazer massacres. Né? E nós vemos o Tex e os Pardes não no encalço deles, que o Tex nem sabia desse grupo, né? Mas procurando e caçando Jim Lane, que é um ladrão de cavalos, que quase sem querer matou um xerife. Ele era ladrão, mas não era assassino. Então, o Jim Lane e seu irmão branco formam uma dupla bem interessante e uma dupla que consegue, inclusive, com astúcia despistar os Pardes. O Bronco Lane, o irmão do Jim Lane, é um personagem muito legal que é desenvolvido aqui na história. Né? E esse é um ponto legal, né? Porque nós vemos aqui o Tex, Kit Carson, como pessoas muito experientes, mas eles não são oniscientes. E do outro lado, tem inteligência também. Isso aparece aqui. Nós também conhecemos nessa história uma cidade de fora da lei. Uma cidade onde só moram pessoas procuradas pela justiça, bandidos. E ponto bem legal é que a história ela traz adversários para os Pardes que são diferentes daqueles que eles costumam enfrentar. Não são sobrenaturais, por exemplo. Não é como o Mephisto ou como o Yama. Mas ao mesmo tempo não são bandidos comuns. Né? Pensa bem, é um cego atirador. É algo que poderia até ficar bobo, mas que na história é mostrado de tal maneira que dá uma sensação. Como é que isso é possível? Esse cara é extraordinário. E essa sensação que o leitor tem é a que os personagens têm. E todo o grupo, não só o Jack Thunder, é interessante. Em termos do duelo, o que eu mais gostei foi o duelo entre o Jack Tigre e o Firewolf, que é o índio piromaníaco. Foi o que eu achei mais interessante, inclusive a morte que eu achei mais interessante. Os vilões são tão interessantes que dá pena quando nós vemos eles morrendo. Né? Não vou dizer quais morrem, se todos morrem, mas há morte. Né? Mas dá pena porque a gente queria saber mais desses personagens. Eu queria, por exemplo, ver mais confrontos e também conhecer o passado, porque eles realmente são diferentes. Eles são diferentes. E essa história também ela gera tensão em vários momentos. Um dos que eu acho mais fortes é quando os Pardes estão enfrentando um incêndio e eles ficam cercados pelo fogo e parece que não há para onde eles irem. Não tem como fugir desse negócio. É claro que eles vão conseguir, mas a gente sente a sensação de perigo aqui. E a solução poderia ser um Deus Ex Machina, mas ao meu ver não é, porque o elemento está contido na história até então. Deus Ex Machina é quando a coisa aparece do nada, vamos colocar dessa maneira. Outra coisa que eu quero comentar agora não é nem da história em si, mas da minha relação com ela. Eu comecei lendo Tex, já falei aqui várias vezes, a partir da Tex Gold, que republica histórias dos Texons, dos Tex gigantes, depois vão publicar a história dos anuais, ou seja, especiais. Também já li um anual, li um Tex Almanac, então eu tinha a sensação, sei lá porquê, que as histórias desses especiais eram bem melhores que as da mensal. E que a mensal eram histórias
mais fracas, pelo menos hoje em dia, né? Que, sei lá, que o ouro estava nesses especiais. Lendo o passado de Kit Carson e agora Os Sete Assassinos, eu percebi que na verdade a coisa não é assim. Que a mensal é o veio principal. Que nesses especiais tem histórias muito boas, né? Mas que bom, é na mensal que talvez os grandes épicos do personagem são desenvolvidos. Pelo menos assim, quando eu li isso aqui, eu falei, minhas histórias favoritas do Tex são essas duas agora, né? Passado de Kit Carson e Os Sete Assassinos, que na verdade constitui uma única epopeia. Que eu quero, tô doido para ler os próximos passos. Tomara que se termine de maneira bacana, assim. Outra coisa que eu quero comentar é que, bom, já falei, né, que eu acho que o veio principal tá na mensal. A Tesouro não é a mensal, né, ela é republicação de grandes histórias da mensal, mas eu fiquei pensando quando eu li a Tesouro que, poxa, cara, a impressão, né, a tinta sobre o papel, né, a minha impressão, ela deixou um pouco a desejar. Eu acho que eu sempre reclamo do formatinho, a galera que vê o canal sabe, mas poxa, isso aqui parece que às vezes fica um pouco borrado. Não só o tamanho, mas a impressão não parece fazer tão jus ao desenho do Marcello, que é um grande desenhista, né? Bom, isso me atrapalhou a ler a história? Não. Mas eu acho que essa história aqui poderia me proporcionar até mais. E eu fiquei imaginando como é que seria ver isso aqui, pelo menos no formato italiano. Cara, é uma saga, assim, que talvez pudesse ser republicado numa coleção limitada, tipo a Salvati faz com o Capitão América, né? Imagina se faz isso com essa saga aqui do Bozelli e Marcello ligada ao Bando dos Inocentes. Acho que seria bem legal. Sonhar não custa nada, né? É porque eu gostei bastante da história, acho que dá pra perceber pela minha empolgação. Porque todos esses elementos que eu falei aqui, eles são amarrados com muita ação. É frenética a história, assim, é frenética. Bom, é isso aí. Acho que é isso que eu tinha para dizer sobre a história. Mais uma vez agradeço ao Moacir. Peço também que, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.